E aí pessoal, beleza? Chegamos ao último episódio da websérie do Ranking no Varejo Brasileiro 2016 e esse é o momento para fazermos um balanço do ano que passou e para traçarmos as perspectivas para 2017. Bom, esse foi um ano complicado. Crise política se agravando, impeachment, calorosos debates acerca do ajuste fiscal e da reforma da Previdência, desemprego aumentando, taxas de juros em níveis recordes, queda do rendimento real das famílias, enfim, todo esse contexto de crise política, crise econômica afeta diretamente o varejo. Por quê? Porque o varejo depende de consumo. Atividade econômica em crise significa desemprego, significa queda da renda real das famílias, significa, portanto, queda do consumo e, portanto, uma piora da performance varejista. Ainda que a taxa Selic tenha iniciado sua trajetória de queda, começou em outubro e teve um novo corte da taxa em novembro, não se pode dizer que as taxas de juros no Brasil vão cair rapidamente. Por quê? Embora o Banco Central tenha um interesse em acelerar o corte dos juros, muitos movimentos de risco para as instituições financeiras estão acontecendo. Não só a alta inadimplência, mas também o aumento das renegociações de dívidas, tanto de pessoa física como de pessoa jurídica, estão ganhando força junto a bancos, por exemplo. Como são operações de alto risco, o banco precisa passar esse risco de alguma forma para o consumidor. Isso acontece por meio de spread e, portanto, taxas de juros ao mercado, à pessoa física e à pessoa jurídica, mais altas. Não adianta a taxa Selic cair se as taxas que são aplicadas junto ao mercado não caírem. Aliás, por causa desse cenário do crédito e da dificuldade de se reduzirem taxas de juros, há até quem faça previsões de que o mercado de crédito vai cair em 2017, ano para o qual muitos analistas, muitos porta-vozes do governo dizem que a atividade econômica vai ser retomada. Essa é uma questão que deve ser discutida com muito mais cuidado. O mercado segue pressionando o governo para que medidas efetivas sejam adotadas para a retomada da atividade econômica. Porém, vale lembrar, quando o ajuste fiscal iniciar, o desemprego vai crescer ainda mais em 2017. E não existe milagre, gente. Tamanha é a crise da economia brasileira, a única forma de a gente enfrentá-la é cortar gastos públicos, porque a gente chegou aqui justamente pelo excesso de gastos. Mas também não é só de ajuste fiscal que depende a melhora da economia brasileira. Todo o ambiente, reformas microeconômicas são necessárias para que as empresas possam explorar seu potencial de fato. Por exemplo, melhorias e simplificação da legislação voltada para o ambiente de negócios das empresas. É impossível um país crescer a taxas sustentáveis se uma empresa demora tantos anos para ser aberta e tantos anos para ser fechada. E isso não depende só de taxas de juros, inflação controlada e crescimento econômico. Justamente porque o crescimento econômico depende de uma legislação mais simples. E tudo isso que eu falei ainda não diz respeito à realidade das próprias empresas. Afinal de contas, as empresas olham para dentro de si mesmas para compreenderem suas deficiências e oportunidades de crescimento e de melhoria. O varejo, por exemplo, sobreviveu durante décadas com base na tentativa e erro. E isso, hoje em dia, com a oferta tecnológica que temos, é inadequado. Temos Business Intelligence, temos Analytics, temos ferramentas de Big Data, temos uma série de tecnologias voltadas para a geração de informação e inteligência para a melhoria de processos internos e controle de processos externos, de modo que os negócios, e principalmente o varejo, sejam o mais eficiente possível, aumentem seus ganhos e reduzam suas perdas. Porém, a gente não precisa nem chegar ao ponto de falar das tecnologias. E o planejamento estratégico? O planejamento estratégico é algo velho, é algo conhecido, mas será que todas as empresas praticam planejamento estratégico? E não é só planejamento estratégico para o ano seguinte. Realiza um planejamento estratégico para os próximos 3, 5, 10 anos? Se as empresas tivessem, de fato, realizado planejamentos estratégicos sérios, que contemplassem um cenário de dificuldade nos próximos 5 anos, 10 anos, talvez muitas não estivessem enfrentando tantos problemas financeiros, não estivessem enfrentando tantas dificuldades por conta da recessão que a gente vive hoje. Se as empresas não tivessem sido otimistas, se as empresas tivessem se planejado com todo cuidado, pensando que a bonança econômica de alguns anos atrás não duraria para sempre, talvez muitas não estivessem com as pernas quebradas hoje em dia. O varejo é um caso exemplar. Temos poucas empresas com uma situação financeira tão sólida e tão saudável. Muitas estão correndo atrás de pedidos de recuperação judicial. Por quê? Porque não se planejaram. Ou seja, para o varejo principalmente, cabe olhar para o chão da loja. Ele precisa se conhecer muito bem
Ele precisa conhecer todos os seus processos, precisa se planejar de forma impecável para evitar grandes dificuldades no futuro, porque o varejo, no fim das contas, depende de consumo, depende de nível de emprego, depende de taxa de juros, depende de crédito, enfim, depende de toda uma conjuntura sobre a qual ele não tem controle. O varejo depende de ciclos econômicos, e se ele não tivesse planejado com base nos próprios fundamentos, ele vai ficar ao sabor da economia. E se isso acontecer, a gente vai viver o que a gente vive hoje, empresas quebrando, fechando, demitindo, empresários se endividando. Enfim, o varejo precisa olhar para si mesmo antes de ficar dependendo só de fatores externos. Bom, gente, é isso. Esse foi o nosso balanço, essas são as nossas perspectivas. Espero que vocês tenham gostado e aprendido muito com essa websérie, mas vocês podem continuar nos acompanhando, tanto nas redes sociais quanto no portal novarejo.com.br. Obrigado!